de coração para coração. Um encontro intimista. Extratos de Oma Ivanov, 26 de abril de 2025. Extrato 1. Irmão. Olá, Oma. Olá, irmãos e irmãs. Oma. Bom dia, querido irmão. Irmão, eu gostaria de compartilhar que esta manhã, com Jean-Luc, algumas pessoas falaram sobre o efeito da ressonância e notei que, desde então, você tem intervido com bastante regularidade. Oma. Perfeito. Irmão. Digamos que desde o ano passado, talvez, não sei, de junho até agora, algo estava acontecendo comigo, que eu não conseguia expressar em palavras ou sentir. Mas durante sua última palestra em abril, tive a impressão de que estava me absorvendo um pouco como Bidir faz quando fala, em outras palavras, que eu estava desaparecendo. Portanto, há uma espécie de gradação, pelo menos para mim, do ano passado até, como dizemos, agora. Oma. Então isso está absolutamente correto. Há agora uma proximidade tão grande, se assim posso dizer, entre a sua essência e a nossa essência, que a fusão no silêncio, no desaparecimento, às vezes em ágape, é cada vez mais provável. Eu diria até que nossas diferenças características, você estava falando de Bidi e eu, é óbvio que não expressamos as mesmas coisas, mesmo que tenhamos o mesmo objetivo, e ainda mais com Ananda, no último encontro, há um desaparecimento no silêncio que é cada vez mais fácil. Você notou algo que é muito verdadeiro. Em outras palavras, nossas diferenças vibracionais e nossas diferenças de essência, se assim posso dizer, estão diminuindo cada vez mais, para permitir que você se situe no coração do coração, isto é, no silêncio no real. Isso está absolutamente correto. Irmão. Se eu puder acrescentar algo, eu te contei sobre Ananda Mohin durante a ressonância que ela fez, foi a primeira vez, aconteceu em casa, como você disse, sentir essa proximidade, eu tive a impressão de que ela estava lá, quero dizer, internamente, e durou várias horas. Oma. Deixe-me corrigi-lo, isso não é uma impressão, é a realidade. Irmão. Foi um pouco, como devo dizer, frustrado ou parecia estranho em termos do personagem, já que o personagem era a presença da mãe que estava lá. Então. Obrigado. Oma. Obrigado e concluirei dizendo que Ima repetiu isso durante sua encarnação, não há distância. E quanto mais humilde você for, quanto mais simples você for, quanto mais acolhedora você for, menor poderá ser a impressão de distância. Na verdade, há uma comunhão, uma fusão, há uma comunhão, uma fusão e até mesmo uma dissolução. Isso está absolutamente correto. Irmão. Sim, é um pouco estranho quando você não vivencia isso tão intensamente quanto naquela primeira vez, mas é um processo de aprendizagem, eu diria. Obrigado. Oma. Com certeza. Além disso, nos anos de 2010 e 2012, vocês vivenciaram um aprendizado através dos mecanismos de fusão de consciências, que também chamamos de deslocalização de consciências ou, se preferirem, o processo de desfragmentação de consciências aparentemente fragmentadas e divididas, que havia começado naqueles anos. E 10 a 15 anos depois, você percebe com maior acuidade e intensidade esses mecanismos que haviam sido explicados. Ver e vivenciar que, apesar da forma em que você se encontra, você pode assumir, se assim posso dizer, a identidade de Birdim, de mim, de qualquer ser, é de fato um processo de acabar com a fragmentação que parecia individualizada ou separada. Isto foi um erro e é na verdade não separação e não individualidade. Como o Bidi gritou, não há ninguém lá. É assim que o paraíso branco da êxtase pode aparecer com facilidade, com cada vez mais irmãos e irmãs afetados por essa desfragmentação. E, como você disse, o momento do trabalho prático. Extrato 2. Pergunta. O que acontecerá na Terra com o aparecimento de Nibiru? Oma.
Caro amigo, independentemente dos eventos que discutimos inúmeras vezes, lembro-lhe que a visibilidade de Nibiru primeiramente traz a êxtase, ou seja, a colocação em letargia de todas as consciências da Terra, mas não apenas isso, como você sabe, isso será sincronizado com o que tem sido chamado de flash galáctico. Quando a visibilidade de Nibiru for observada a olho nu, de todos os lugares deste planeta, podemos dizer que todos os eventos no cenário serão profundamente aumentados, amplificados. E durante a êxtase, seja o primeiro dia ou o último dia para os refratários ou recalcitrantes, todas as consciências encarnadas ou não na Terra encontrarão a memória inicial, se assim posso dizer, viverão tanto a presença infinita quanto em algum lugar sua junção com o Parabrahman. Eu diria que foi explicado de todas as maneiras possíveis pelos vários intervenientes que falaram através de Teti Kaboshi, Jean Caion por suas consciências encarnadas. Após a êxtase, vocês despertarão, não na Terra, nem em nenhum planeta de suas origens estelares, mas o conjunto de consciências da forma, aqui e em outros lugares, se dissolverão no real, onde tempo e espaço não existem, onde nenhuma forma está presente, nem mesmo qualquer mundo. E para aqueles que ainda não estão acostumados a viver no real, o que vocês terão passado será exatamente como acordar de manhã ou, para alguns, também sair de um pesadelo. A visibilidade de Nibiru marca o retorno ao real de todas as consciências presentes nos multiversos. Não há mais nada depois disso. Porque a partir do momento em que você vive o real, a partir do momento em que vivemos o real coletivamente, não haverá absolutamente nenhuma vontade, nenhum desejo de assumir a consciência dentro de uma forma. Mas o ego não pode sequer imaginar tudo isso, e a consciência também não. Extrato 3. Irmão. Sim, olá Oma. Oma. Olá. Irmão. Tenho uma interrogação quanto ao acesso ao real para as consciências que vivem ao meu redor. Na verdade, comparado a 10 ou 15 anos atrás, no meu círculo, não ouço mais falar sobre acesso ao real. Oma. Caro amigo, parece-me perfeitamente normal que o acesso ao real ocorra no momento de êxtase da comunidade humana. Lembro-lhes que nos séculos passados na Terra, foram muito poucos os irmãos e irmãs que acessaram o real. Mesmo nós, Melquisedeques, não vivenciamos o real na maior parte de nossa encarnação. Lembro-me claramente de um dia de meditação no sol nascente, perto de Frégios, onde me funde com o sol. Eu sabia e disse a mim mesmo naquele momento que havia algo depois da luz, mas não vivi isso. Caso contrário, é claro que eu teria interrompido imediatamente todos os ensinamentos da fraternidade branca universal. Hoje, eu já disse isso naquela época, há 7 ou 8 anos atrás, que havia de 5% a 7% de humanos verdadeiros tinham experimentado acesso ao Si, ou seja, a libertação através do corpo da eternidade, mas não o real. Lembro que 50% dos corpos humanos são portais orgânicos, não têm alma. Dos 50% de humanos com alma, há talvez 7% que vivenciam o despertar. E entre esses 7%, há 90% que ainda estão no sonho de uma vida futura, de uma nova terra, etc, etc. Especialmente porque aqueles que realmente vivenciam o real, em geral, não precisam falar sobre o que estão vivendo, porque isso é intransmissível. Então podemos dizer que se ao seu redor, em um séquito de 100 pessoas, talvez haja alguém que vivencie o real, esse alguém não falará sobre o que vivencia. É por isso que eu sempre disse: deixe os sonhadores sonharem. Muitos com-se estão em orgulho espiritual, então eles falam muito. E isso representa o quê? 5 pessoas em 100 ao seu redor. Então eles lhe contarão sobre suas vidas passadas, a nova terra, as energias, as experiências. O real é o que lhe foi prometido.
Eu disse há 10 anos, 12 anos, que tinha que haver um certo número de irmãos e irmãs despertos, não libertos, despertos, ou seja, que tinha despertado seu corpo de luz para eles, para situar seu corpo de luz, e muitos irmãos e irmãs que vivem em o ser ou a presença como um guia eterno parados nesse nível de orgulho. Então eles vivenciam muitas coisas, eles têm muitas coisas para lhe contar, para ver, mas eles não vivenciam o real. O real é o silêncio. Então não se surpreenda ao ver poucos deles por perto. Muitos, como eu dei a vocês números que são aproximados, muitos param no si, eles vivem em o si, eles param ali. E quando eu contei a vocês sobre minha própria experiência, meditação no sol nascente, mas é claro que eu sabia que havia algo por trás da luz, e é claro que eu não consegui acessá-la por causa do confinamento da Terra. O mesmo acontece com Sri Aurobindo, que descreveu perfeitamente o efeito do supramental, mas nunca experimentou o absoluto. E é a mesma coisa para o mestre Ram, é a mesma coisa para o mestre Felipe. Eles ainda faziam parte da história, com a noção, como disse Bernard de Montreal, de involução e evolução. Os poucos seres que vivenciaram o verdadeiro despertar para o real deixaram aqui e ali alguns testemunhos, alguns escritos, mas se olharmos para os escritos, quantos livros falam do real em comparação com a incrível quantidade de livros que falam de espiritualidade? Não é nada. Porque muitos ainda estão presos, apesar do despertar na espiritualidade. A presença não tem nada a ver com a ausência, consciência não tem nada a ver com o real. Porque no real, não há mais consciência, não há mais mundo, não há mais forma, não há mais luz, não há amor. O amor aparece a presença infinita, não antes. Mas, mais uma vez, o importante sobre o futuro da Terra, o importante é saber que ela existe. O princípio da não-dualidade, que é um termo ruim, que é chamado de Advaita Vedanta no Oriente, os primeiros escritos datam do século VIII, que é bem recente, e naquela época havia apenas um punhado de pessoas que viviam o estado natural. E o número aumentou gradualmente, principalmente depois do fim dos mestres, ou seja, depois do ano de 1984, mas foi um número pequeno de pessoas que realmente experimentaram o real. O real é um momento em que você se reconhece, sem consciência, sem forma e sem mundo, é o desconhecido como disse Bidi. Então, é claro que alguns irmãos e irmãs, que vivenciaram o real enquanto encarnados, o traduziram em conceitos diferentes porque conceitos são necessários. Mas, novamente, esse é um número muito pequeno comparado àqueles que se dedicam à espiritualidade. E ainda mais restrito quando comparado à grande maioria das almas humanas adormecidas. O processo coletivo, o choque da humanidade é extremamente importante porque, como eu disse ontem, existem egrégoras espirituais, mas as egrégoras não conseguem mais se sustentar quando são confrontadas com o real. Então, até o último momento, você verá muito pouco disso. É claro que, nesses tipos de encontros, você ainda tem muito mais irmãos e irmãs que vivenciam isso. Mas no seu ambiente diário ou espiritual, você tem muito pouca chance de encontrar um, isso é normal. Transcrição. Les Petites Mans tradução. Marina Marino mensagem original. https://apoteose.live/blog/2025-05-06 Strikes de Coeuro e Reencontre Intimiste Oma 26, 27 abril 2025. Muito obrigado a Jean-Luc Caillon e Elisa Bernal, bem como a toda a equipe de transcrição. Les Petites Mains. Louis Géry.